Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Um abraço a todos vocês do canal Novo Brasil. Inscreva-se aí na nossa página e a todos os demais canais. Eu quero dizer uma coisa para vocês, o seguinte. Vamos falar uma coisa muito séria. O Brasil hoje, ele não tem um rumo correto, porque esse rumo ele foi impedido. Tomaram do barco chamado Brasil um remo. O remo do poder. Porque o remo da ação executiva ela existe. Só não existe o remo do poder que foi tirado e dividido com os governadores. Por que foram tirados? Porque usaram o poder da juristocracia. Muitos nunca ouviram falar dessa parte da justiça. O que é a juristocracia? Juristocracia são quando juízes não eleitos pelo povo ver a caótica situação política em que se encontra um certo país, em que eles tomam as rédeas da política e as rédeas das medidas que têm que ser tomadas e indica pessoas para executá-las conforme as suas regras e suas rédeas. Foi isso que aconteceu no Brasil. Eles tomaram, usaram e estamos assistindo a juristocracia tomando de conta do Brasil, onde as cortes suprema ou a Corte Suprema, ela toma as medidas e impede que outras pessoas, outros poderes se posicionem a favor ou contra a qualquer ato que seja constitucional ou inconstitucional. Então esses juízes, eles estão no poder, mas não foram constituídos através do voto. E é isso que estamos vendo quando um presidente do TSE não submetem à ordem pública ou à ordem do povo à vontade popular de perguntar ao povo o que elas acham da ação do voto impresso ou o comprovante impresso das urnas. Elas têm condições de ser implantadas. Quando o presidente do TSE bate o pé e diz que não, e menospreza a ação do Poder Executivo e mesmo sim da ação dos poderes legislativos, isso quer dizer que nós estamos vivendo uma juristocracia. O que nós estamos vendo é um Brasil descendo de ladeira abaixo, porque as ações judiciais e os pedidos judiciais para certos momentos que o Brasil atravessa são aceitos. Quando esses mesmos pedidos são para proteção, para que possa resguardar ou resguardar de medidas que possam ser tomadas, elas são negadas. A gente vê o poder do judiciário agindo livre e de maneira que ninguém possa o impedir. O desastre que aconteceu no Brasil, quando a juristocracia tomou esse poder para si e que deu a alguns governadores medidas ou poder para tomar medidas econômicas e medidas até sanitárias, encontramos o Brasil hoje numa situação complicadíssima. As empresas fecharam, não tem recursos e por cima de tudo isso, fizemos um enxugamento das economias locais, tanto prefeitura, governo de estado e governo federal. Tivemos um reajuste em todo o Brasil, em relação ao quê? A máquina pública. Quando eu falo máquina pública, eu estou falando das prefeituras, dos estados e do governo federal. O governo federal reduziu algumas de suas alíquotas de alguns produtos e algumas atuações tratando de impostos em relação aos estados. Os estados mantiveram e reajustaram os seus valores para que possam manter a anarquia, a imoralidade e também o descumprimento do investimento, descumprimento da saúde, descumprimento da segurança, descumprimento da educação, porque quando quebraram, através da juristocracia, quebraram empresas, quebraram comércios, quebraram empresários e fizeram com que
a queda desastrosa do recolhimento de impostos, o que eles fizeram? Um reajuste. Esse reajuste de impostos quebrou mais ainda, ou afundou mais ainda, empresários e comerciantes. Isso em todo o Brasil. Entenda, por favor. Nós já estávamos caminhando, capengando com as medidas dos prefeitos e governadores que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Portas fechadas, lockdown, ninguém trabalha, ninguém vai para as ruas, todo mundo fica em casa. Os que são sustentados pela máquina conseguiram sobreviver. Os que tinham CNPJ, os que tinham seu pequeno negócio, quebrou. Quebrou, não existe mais. Com os reajustes, os que sobraram do reajuste, o que sobraram dessa situação em que foram impostos pelos governos, veio o aumento de impostos. Aqueles que já não existiam, estavam ali respirando um pouco, morreram. Então, o que acontece? Os que conseguiram resistir estão sofrendo danos pesados, porque vão ter que fechar as portas. Não vai ter condições de pagar aluguel, não vai ter condições de pagar água, luz, telefone, não vai ter sustentar funcionários. Essas pessoas também vai quebrar. É mais uma leva de CNPJ, mais uma leva de pessoas que deixaram de gerar empregos. Esse reajuste é para manter o recolhimento de impostos quando era antes da pandemia. Para que esse reajuste de impostos? Para manter os seus correligionários, para manter a máquina de desempregados, porque lá não fazem nada. Eu chamo de desempregados, não é os desempregados que estão sofrendo, que morreram, não. Porque essas prefeituras, os governos de estados, têm suas secretarias, suas autarquias, suas fundações, que têm pessoas indicadas por políticos. E como a máquina deixa de recolher impostos, elas reajustam para que mantenha aquelas pessoas no poder ganhando dinheiro. Não importa se elas vão fazer pobres, miseráveis, se elas vão fazer lixos humanos. É o que essas máquinas estão fazendo, lixos humanos. Compreenda, mais uma coisa aberta para você. Quando os impostos se equivalem como se fosse antes, a máquina fica tranquila. Todos vão pagar mais impostos, uma minoria vai pagar mais para sustentar essas pessoas que estão no poder. E aí a gente vê, nossa, é culpa de quem? Não, culpa do governo executivo, do governo federal. Não, querido, é culpa das medidas da juristocracia, é culpa das medidas da juristocracia que deu aos poderes aos governos do estado e do município para fazer o que bem quer, o que bem entende, sem que possa consultar suas assembleias, sem que possa consultar câmaras municipais ou outros órgãos. Simplesmente eles reajustam os preços e pronto, acabou-se. As pessoas que estão lá, que sofreram os mesmos danos quando antes estava normal, que o poder aquisitivo de compra caiu, e que porque as coisas aumentaram no supermercado, aumentaram a gasolina, aumentaram... Então, quando aumenta o poder de compra, diminui, o que eles fazem? Aumenta salários. Aumenta os impostos, aumenta o salário e mantém a máquina trabalhando livre, podendo respirar sem máscara, sem respirador, enquanto fazemos o quê? Lixos humanos. É assim que estamos vivendo no Brasil, é assim que estamos vivendo nessa política antidemocrática estabelecida por essas pessoas. O que temos que fazer é fazer com que o povo possa ficar consciente e ter uma oportunidade de fazermos, colocarmos forças, que possamos colocarmos força, bater nessa tecla que há possibilidade de a gente mudar o Brasil, fazer um novo Brasil, se o povo tiver consciência unificada de um só propósito. Vamos mudar o Brasil. Mas enquanto tivermos simplesmente assistindo, quando tivermos simplesmente observando que só tem um lutando, enquanto nós estamos assistindo e esperando o que vai dar, nós não vamos fazer nada. E olha que nós estamos assistindo, são instituições, famílias estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos, mercados, empresas, CNPJs, pessoas se suicidando, pessoas ficando loucas, doentes, tomando remédios, por causa dessas medidas, dessas pessoas que se encontram no poder, que sequer ganharam um voto, meu ou seu, para tomar essas medidas arbitrárias, anticonstitucional e que está destruindo
o Brasil de ponta a ponta. E o que nós assistimos dos nossos políticos que foram eleitos de forma democrática, entre aspas, estão nas redes sociais, mentindo mais ainda com uma leva de pessoas que estão preocupadas porque perderam seus empregos e estão levando esse gado, levando esse estouro dessa multidão de pessoas a acreditar nas suas fantasias, nas suas mentiras, deixando de fazer as pessoas acreditarem no que é real, na democracia e nas medidas que estão sendo tomadas. Porque não tem governos que possa criar medidas para barrar aumentos de impostos, porque se ele fizer isso, ele queima de forma significativa. Você pode garantir isso. Tem uma leve história que eu vou contar bem rápido, eu acho que uma prefeita, eu acho de Rio Grande do Sul, que ela manteve, sobrou até dinheiro do caixa e ela não conseguiu ser reeleita. Outro assim, exemplo, Rio de Janeiro, o prefeito Paz, o prefeito atual, que foi eleito prefeito, enquanto o Marcelo Crivella, que eu acredito que não seja corrupto, usou até tornozeleira. Então a gente vê que fazer coisa certa no Brasil, você corre sério risco. Eu estou aqui, repito muitas vezes e gostaria muito de repetir. Ó, essa telinha aqui, ou você fala a verdade, ou você é queimado. Se eu começar a falar mentira, eu posso até crescer. Mas se eu falar a verdade, eu vou continuar do jeito que eu estou. Com muita dificuldade, eu vou caminhando. E a nossa TV, chamada TV TMB, ela vai muito longe. Mas vai demorar um pouquinho, porque nós vamos fazer a coisa que é certa. Vamos fazer o que é certo. Agora, há possibilidade de resolver os problemas do Brasil? Ah, querido, há sim. O que precisamos é que todos nós venhamos ter uma consciência. E essa consciência não se faz simplesmente por ver pessoas dizendo ou falando. Consciências a gente tira pela nossa própria família. Começa por Deus, família, a igreja e o seu trabalho. E respeitar a Constituição, respeitar o Código Penal brasileiro e a Bíblia são base para que você possa entender que você tem que respeitar a mim, eu tenho que respeitar você, independente de crença, de cor, de raça, ou seja, aquilo que as pessoas possam criar para ter, por via, motivo para poder falar ou tomar ações que sempre é ao contrário, ou a favor dele em relação a alguma vontade imprópria em que a sociedade proíbe. Um abraço a todos.